Dando sequência, então, pessoal, nós vamos lá. É dever de todos nós prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Seja União, Estados, Distrito Federal, município, a famosa administração pública direta, deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. E difundir, né, pessoal? Como que não vai agir dessa maneira, seja eles por palestras, seja por medidas, por campanhas que a gente vê na TV aí, a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança, para que essas crianças possam ter mais voz e que isso não deve ter com o uso de castigo físico, de tratamento cruel, como a gente acabou de falar, que haja uma integração dos órgãos de proteção que a gente tem da criança, sejam as delegacias especializadas, seja o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Conselho Tutelar, os órgãos que acompanham governamentais ou até mesmo os não governamentais que acompanham as medidas, todos esses órgãos são importantes estarem acompanhando aqui. A formação continuada dos profissionais da saúde que atendem, então, esse público, a educação, o pessoal da assistência social e demais agentes que atuam na promoção e proteção da defesa das crianças. O apoio e o incentivo de práticas. Até, inclusive, eu quero falar para vocês uma coisa importante. Resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Vem aqui comigo e não te perde. Olha só. Criou-se há pouquíssimo tempo, dentro de algumas varas que trabalham com violência, os núcleos de justiça restaurativa. É uma novidade que agora tem no judiciário. Caso caia na prova de vocês, vocês já vão compreender o que é, porque ele pede leis e atualidades. Essa questão da justiça restaurativa funciona da seguinte maneira. São por intermédio de círculos restaurativos, que vai ter uma sensibilização das pessoas que participam e posterior até que essas pessoas possam falar sobre esse conflito. É uma técnica nova que o judiciário vem adotando, excelente por sinal, principalmente quando tem assim, envolve dois adolescentes que brigaram, famílias que estão em discussão e vai ter essa questão também que envolve as crianças. Então é para colocar todo mundo numa sala. Pensem comigo, assim, vamos conversar sobre isso, vamos dialogar e vamos construir juntos uma solução para isso. É nesse sentido, para que faça com que essa questão ela se defina realmente para sempre, que não seja algo que o judiciário diga, mas que eles construam junto. Então já é mais uma das formas de atender o que o ECA diz aqui, de incentivar práticas de resolução de conflito. Por quê? Nas escolas. Inclusive, as escolas estão sendo treinadas para isso, para trabalhar com justiça restaurativa. Porque o aluno em sala de aula, às vezes, vem agressivo, às vezes ele verbalmente agride a professora, não quer fazer os exercícios e tu não consegue compreender por que ele faz. Numa postura anterior, seria o quê? Punir. Vamos punir porque é absurdo, sai da sala, papapá. Não. A justiça restaurativa, ela treina esses professores, ela capacita para... Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ouvir, trabalhar com uma linguagem não agressiva, que a gente chama de comunicação não violenta. É tudo nesse sentido, assim, de trabalhar uma construção em conjunto. Porque se a gente afastar ele da escola, muitas vezes é o único local que ele tem para exaurir o que ele pensa, procurar uma ajuda. É nesse sentido. Então, a escola também vai ajudar a formar, mas também depois, quando já cometeu um ato infracional e de repente esse ato envolve mais pessoas, também pode ser oferecido esse tipo de medida, tá certo? Vamos lá. A inclusão nas políticas públicas de ações que visem garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção do pré-natal, das atividades junto aos pais e responsáveis, com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre as alternativas ou uso de castigo físico. E lembrem disso, alguns pais, eu vou dizer para vocês, como eu disse antes, quando tu vai adotar, tem uma equipe técnica que vai te preparar, tu faz curso para ser pai adotante, tal. Quando tu é pai, muitas vezes é de uma hora para outra, tu nem percebe. Então, o que acontece? Tu vai fazer uma preparação, vai te dar um suporte ao poder público quando tu não tá mais dando conta. Às vezes te encaminha para um atendimento, às vezes te encaminha para algum serviço que ele tenha, cursos, e também para que tu possa focar em como tu evoluir em relação a isso.
tá certo? Para não ser aquele... Eu aprendi que eu tenho que surrar, porque meu pai me surrava e o pai dele antes disso surrava ele, que antes disso o pai dele surrava ele. Então eu aprendi que para educar tem que surrar. Vamos cortar esse ciclo. Vamos ver a partir de agora como é que vai acontecer. Como é que eu devo agir? Eu tenho que surrar? Eu tenho que bater? Eu tenho que agredir verbalmente ou fisicamente? É nesse sentido. Se eu não sei como fazer, eu posso procurar ajuda. Olha, eu só sei assim. E muitas vezes eu ouço isso dos pais, mas eu achava que assim era certo. Eu até faço menos do que minha mãe fazia comigo. A minha mãe fazia pior, minha mãe e meu pai faziam pior. Meu pai me surrava de manga, outro de corrente. Hoje eu só surro de facão, né? Pego uma linha de raciocínio nesse sentido. A gente tem que evoluir. Se eu não sei como fazer, eu posso pedir ajuda. A promoção de espaços intersetoriais locais para articulação de ações e elaboração de planos de atuação conjunta focado nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, assistência social, educação e órgãos de promoção e proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. As famílias com as crianças e adolescentes com deficiência têm prioridade no atendimento dessas políticas públicas. Pessoal, agora mesmo eu estou participando de uma campanha, na realidade, de conscientização, onde eu estou em parceria com a saúde, com a educação. Eu, então, enquanto órgão assistencial, estamos participando para conscientizar as pessoas de uma determinada região que não pode ter estupro. Que o estupro, mesmo que de adolescente para com adolescente, é crime. E que isso gera uma violência que vai gerar um trauma para essa pessoa futuro. A minha parte, por exemplo, enquanto bacharel em Direito, enquanto advogada, é falar sobre o que a lei traz. Qual é a responsabilização que a lei traz. Mas há toda uma força-tarefa sendo organizada, porque foram vários adolescentes que fizeram isso com um determinado adolescente. Então, pensem que isso viralizou um vídeo. E uma outra comunidade já está reproduzindo a mesma coisa, porque viu o vídeo. E acha que isso não dá nada, tá certo? Porque eu sou menor, como é a expressão que eles dizem. Não existe isso. Então, o poder público, ele tem que articular quando ele verifica esse tipo de situação e ele trabalhar com alguma forma de conscientização ou até mesmo prevenção. Porque, seja qualquer violência, mesmo de adolescente para com adolescente ou de adulto para com adolescente, não é permitido. A gente falou muito da responsabilidade aqui dos pais. Nós estamos aqui nos deveres também dos adolescentes e das crianças, que é cumprir o que tem dentro das regras. Já disse lá no direito que não podemos dizer que não sabemos o direito. O direito existe. E às vezes o pai não sabe. E eu ouvi de um pai: mas isso é brincadeira de criança. Brincadeira de criança até ele ver o vídeo. Quando ele viu o vídeo, ele ficou horrorizado com o que tinha acontecido. Então pensem comigo, não pode fazer isso. Uma mínima violência que começa do empurrão, de um bullying dentro da escola, de um bullying na internet, um cyberbullying, com essa questão de exposição dessa criança, ou desse adolescente, ou até mesmo do adulto. As pessoas não têm psicológico, a gente não tem para lidar com isso, com essa imensidão de informações. Então, cuidem isso. E é por isso que quando acontece esse tipo de coisa, o poder público tem que se alertar, ir para cima e trabalhar com todas as medidas possíveis para conscientização, para que isso se esgote. Porque se continuar, vai ser muito pior. Como eu disse, vai ser repetido por outros. Seguindo agora. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas que se refere ao artigo 71, que a gente falou, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra crianças e adolescentes. Porque se eu falo, eu denuncio, eu registro uma ocorrência sobre um caso, eu sou tão responsável quanto. Vamos dar um exemplo, aquele nadador aí que teve aqui no Brasil e disse que houve um crime que cometeram com ele, quando na realidade não houve. O que ele foi agora denunciado pelo Ministério Público? Falsa denunciação de crime. No caso de um professor que está em sala de aula, ou de alguém que estava sobre a responsabilidade de guarda, tutela desse adolescente ou criança, ele ainda por cima, ele vai ser responsável pela proteção. Então, pior ainda. Deveria proteger e não protegeu. Não denunciou um crime que está acontecendo. Como aconteceu recentemente, uma mãe que denunciou um estupro do pai para com a filha. Tem que proteger. E se ele não está protegendo,
Tem que cuidar, gente, essa questão. Eu trago muitos esses exemplos porque eu trabalho num órgão assistencial que tem muitos desses exemplos. E é uma cidade pequena, razoavelmente pequena, não é só em cidade grande que acontece. Então, a lei, ela vem realmente para cuidar desses direitos de pessoas que não têm essa capacidade. Mas se eu falar mentira, eu vou ser responsabilizado. Como eu já vi acontecer. De ir lá e mentir só para prejudicar o outro. Vai acabar aparecendo, porque tem todo um contraditório, lembram? De provar qual é o seu fato, a sua verdade. Tem o direito de provar a sua verdade. Então, a pessoa tem o direito de se manifestar. Então, tem que cuidar o que tu vai falar. E se eu não denunciar, eu vou, junto com a pessoa, sou responsabilizada. Porque eu deveria falar sobre aquilo, eu não tô falando, eu tô vendo acontecer um crime e não tô falando nada. Eu nem alertei, eu tenho a responsabilidade. É a mesma coisa, pensem comigo. Um policial, ele vê uma pessoa sendo assaltada, ele não faz nada, ele passa adiante. Não pode. Ele tem o dever de estar ali e de proteger esse cidadão. Então é isso que tem que acontecer em nós enquanto pais responsáveis também, ou tutores, ou curadores, ou seja lá qual foi a responsabilidade que nós recebemos, os pais adotantes ou pais biológicos, temos essa responsabilidade. Mas também os órgãos têm. Os órgãos estão vendo o que está acontecendo e não fizeram nada. Que é isso que foi o questionamento que aconteceu naquela lei do caso Bernardo. Se viu que estava acontecendo uma situação e não aconteceu nenhuma medida, não pode. Nesse momento eu não saberia dizer para vocês quais são as medidas que foram adotadas, porque eu não faço parte do processo nem dos órgãos. Mas é muito importante que se saiba se realmente foram adotadas todas as medidas necessárias, porque a lei prevê que nós somos tão responsáveis quanto quando a gente não denuncia, quando a gente não fala. Né? Vamos lá. Aqui entra uma coisa que está muito em alta, né? Um tema que está sendo muito falado. É proibida a venda para criança e adolescente, né? Arma, munição, explosivo, bebida alcoólica, produtos que vão causar dependência física, psíquica por qualquer utilização, fogo de estampido de artifício, exceto para aquele reduzido potencial de incapaz de provocar qualquer dano físico, a famosa bombinha, ou estalinho, né? Revistas e publicações que aludem qualquer coisa que violem esses direitos deles. Bilhetes lotéricos e equivalentes, nem isso não pode vender. E não pode hospedar criança em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos seus pais ou responsável. E lembrando que eu quero falar aqui bem importante. Por que eu falei isso sobre em alta? Porque agora tem Facebook. Tem várias mídias, tem Instagram, tem Facebook, tem N mídias. Mas no Facebook eu vejo em vários grupos adolescentes com armas. Postando com arma, com fotinho, vendendo arma. Eu vejo adolescentes em festas, bailes funks, totalmente embriagados. Eu vejo situações de crianças expostas em situação de festas de família, brincando com garrafas de cerveja, enfim. Isso é uma coisa muito complicada. Você tem que prestar atenção nisso. E essas armas, pessoal, são armas ilícitas. Eu já cansei de ir em audiência e os adolescentes estarem com armas que eles compraram por R$50 no Facebook. E que com essa arma eles assaltaram e roubaram uma moto. Com a mesma arma que ele comprou por 50. Que tem inclusive raspagem na arma, para que não seja identificado a procedência. Então, pessoal, olha só, tem que prestar atenção nisso. Se você tem aí Facebook e verifica isso, denuncia. Porque esse tipo de prática, olha o que vai gerar depois. Eu conheço uma pessoa da minha relação íntima que foi assaltada com uma arma e levaram o celular dela. Isso traumatizou ela de uma maneira que ela não consegue mais andar à noite na rua. Então, a gente tem acompanhado muitas situações de violência e se vocês estão verificando isso, não sejam omissos. Olhem, denunciem, simplesmente vê no Facebook, ninguém vai saber que tu denunciou. Então verifica, porque senão isso vai continuar acontecendo e vão achar que é normal. Ou postam lá que estão com droga, vendem droga pela internet, compra-se êxtase pela internet, dentre muitas coisas que eu tenho observado assim, que nos surpreende. Se vocês verificam, denunciem, porque é uma forma de vocês entenderem. Tudo isso que eu tenho passado para vocês é para compreender que nós também somos corresponsáveis por isso. Nós fazemos parte de uma mídia, nós fazemos parte dessa interação social e também vemos essas crianças. Muitas vezes, essa semana vi mesmo uma menina
de aproximadamente 15 a 16 anos fazendo programa. E fazendo programa, elas totalmente, tu via assim que ela estava alcoolizada. Que é uma coisa que é pior ainda. Se não estava sob o uso de entorpecentes. Então, que tu tá denegrindo essa imagem. Lembra que eu falei? A infância, a criança, ela tem que ser protegida, porque é uma formação que ela tá fazendo a vida dela. Que formação é essa? O que nós estamos vendo dessa formação? Então, por isso, tem que ter essa atenção, tá certo? Não vender também essa questão que vai causar um dano físico. Eu gosto muito de fogos de artifício e tal. Às vezes adultos, gente, vão soltar fogos de artifício no novo, eles se machucam, perdem um braço. Nós tivemos lá o caso da Kiss, que por fogos de artifício queimou toda uma boate. Então cuidem disso. E crianças e adolescentes é só acompanhar dos seus responsáveis. E para viajar, como é que funciona, professora? Uma dúvida que me perguntam direto. Vamos lá? Artigo 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. E essa autorização não é exigida quando trata-se de uma comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região. Por exemplo, vai de Porto Alegre aqui a Novo Hamburgo, né? Faz parte da mesma região metropolitana. A criança estiver acompanhada, ela não está sozinha, não tá, a criança, nós estamos falando de criança, lembrem dos termos, de ascendente ou colateral maior até terceiro grau, ou seja, tá lá com meu pai, tá lá com a minha mãe, meu filho, comprovada documentalmente, ou meu tio-avô, o parentesco, ou de pessoa maior com autorização do pai, da mãe ou do responsável. Então tem todas essas questões. E essa autoridade, ela pode, a pedido dos pais, conceder autorização válida por 2 anos. Pode deixar lá autorizado que essa criança pode viajar com essas pessoas acompanhadas ou que ela pode viajar. Quando for por exterior, tu tem que ir lá no juizado, gente, para pegar uma autorização. Quando ela vai acompanhada, no caso. A autorização ela é dispensável se a criança ou adolescente está acompanhado dos 2 pais. De ambos os pais. Lembra que eu falei antes? Se vai só com o pai, o outro tem que autorizar. Senão, não tem como ir. E ou se ela viaja na companhia de um dos pais autorizado pelo outro, que é o que eu acabei de falar. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Dando sequência ainda nessa linha. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. São linhas de ação da política de atendimento: políticas sociais básicas, serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social, que garanta proteção social, prevenção e redução de violência e direitos, serviços especiais, de prevenção de atendimento médico, psicossocial, vítimas de negligência, maus tratos, exploração pessoal. A gente tem os ambulatórios clínicos que fazem os acompanhamentos psicológicos dessas vítimas de violência ou vítimas de negligência, de maus tratos. De certa forma tiveram seus direitos violados. Tem um acompanhamento, mas eu penso que cada vez mais tem que ser criado mais políticas públicas nesse sentido, de que a saúde possa dar um suporte para assistência, aonde dê acompanhamento psicológico para essas crianças terem, ou até mesmo adolescentes, ou até mesmo para a família, né? Ter um acompanhamento e entender o que aconteceu. A gente tem casos em que os pais eles não sabem lidar com a situação, com essa violência que o filho tem, que ele reage, muitas vezes um lar construído aparentemente equilibrado, um filho ele tem alguma desestrutura emocional, psicológica, e os pais não sabem como lidar nisso. Ou ele vai para uma vida de um crime e ele acha que daquela maneira é a maneira correta de agir, e às vezes os pais não sabem como trazer esse filho de volta e agem pela maneira errada, às vezes pela agressão, ou eu não quero mais saber, ou sai da minha casa que não é mais meu filho. Isso não vai ajudar, posso dizer para vocês que não vai ajudar. Dizer que não é teu filho não funciona. Eu já percebi que na prática só aumenta ainda mais a necessidade daquela pessoa sair de casa e fazer coisas piores, porque ela vai ter que se manter. Tem o caso de uma menina grávida, ela engravidou, a mãe disse que não queria mais saber dela, ela saiu de casa
foi pra rua, uma mulher muito querida acolheu ela, mal sabia ela que a mulher era uma cafetina. Ela ganhou o nenê dentro de uma casa e ela, inclusive, participou de rituais dentro dessa casa. Então, às vezes a gente acredita que está ajudando, mas a orientação sempre é o melhor caminho, tá certo? Então, o que ele diz aqui é que vai ter proteção também jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente, ou seja, as delegacias e todos os órgãos protetores, serviço de identificação e localização de pais responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos. Muito importante isso, porque às vezes acontecem os sequestros. Não sei se vocês vão lembrar daqueles casos em que passava um carro preto em frente às escolas, abria uma porta e puxava a criança para dentro. Muitas cidades do interior aconteceu isso. Ele sequestrava a criança, depois vendia a criança ou encaminhava para prostituição, enfim. Tem hoje uma parte específica, delegacias específicas com a parte só de crianças desaparecidas, por campanhas para que se encontrem essas crianças, né, gente? Na estrada do Nordeste a gente vê as mães assim oferecendo as crianças em troca de alimentação. Isso é bem complicado. Tem que levar essa condição depois. Tem que ter uma delegacia que acompanhe isso, ou seja, essas delegacias especializadas, elas vêm para somar ainda mais essa tarefa que não é fácil de acompanhar. Ainda mais hoje que a população vem aumentando cada vez mais precisa de políticas públicas que estruturem isso. Lembrando que a criança de hoje é o adulto de amanhã, então cada vez mais tem que ter uma estruturação para isso. Também precisamos ter políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças, de adolescentes afastados do convívio familiar e adoção, e especificamente interracial. Lembra aqui, ó, campanhas para o estímulo do acolhimento. Não é uma campanha para a criança ser adotada, é totalmente diferente. Eu estou estimulando que se adotem crianças negras, pardas, brancas, enfim. Há um estímulo para isso, não que determinada criança seja adotada, para que isso evite de utilizar-se indevidamente da imagem de uma criança, no meu ponto de vista. São diretrizes da política de atendimento, municipalização do atendimento, criação dos conselhos municipais, que já tem, né? Estaduais também, nacional dos direitos da criança, tem a Iconam, tem o Condica, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa. Então, pessoal, antes de nós seguirmos aqui nosso conteúdo, eu quero que vocês levem em consideração que tem uma obrigação também do poder público criar campanhas no sentido de prevenir. E eu tô lendo a letra da lei, porque normalmente o concurso público, ele vai trazer para nós isso, nos confundir. Ele traz inciso 1, 2 e 3 e ele pergunta quais as assertivas são corretas. Lembrem-se disso, a que mais proteger, com certeza, é a mais correta. Então, seguindo nas políticas públicas nessa área da criança e do adolescente, nas proteções, a manutenção do Fundo Nacional, Estadual e Municipal vinculado aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Que na realidade, pessoal, cada ONG ou o município, quando precisa de alguma coisa que vai se utilizar desse dinheiro, ele passa pela avaliação dos conselhos. Os conselhos, eles vão trabalhar com a criação dos fundos que tem, qual é o dinheiro que veio especificamente para trabalhar com as políticas de criança e adolescente. Então, quando vem essa questão para o fundo, que depois vai ser votado lá numa audiência pública, dentro de uma reunião do conselho, nós teremos aqui, então, essa questão de manutenção para evitar que o dinheiro público seja gasto com algo que não seja necessário ou com empresas fraudulentas. Esses conselhos, eles vêm com um novo olhar. Também nós vamos ter a integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria de Segurança Pública, Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilizar o atendimento inicial do adolescente que se atribua uma autoria de um ato infracional. Ou seja, o que acontece? Hoje o Judiciário ele faz uma coisa que a gente chama de justiça instantânea. Essa justiça instantânea ela acontece normalmente numa determinada data da semana, aonde as delegacias encaminham os adolescentes que cometeram um ato infracional e em parceria nós vamos ter os órgãos da assistência social, sejam
nós vamos ter o conselheiro tutelar, os órgãos que acompanham a assistência social, o CREAS, por exemplo, vamos ter defensoria pública, vamos ter o Ministério Público, a juíza, todo mundo para apurar esse ato infracional. Baseado no que sair dessa audiência, é que esse adolescente já vai saber para onde ir, para o que vai ser encaminhado, se está estudando ou não está estudando, o conselheiro vai verificar. Se ele recebeu uma medida que o CREAS vai acompanhar, vai ser encaminhado para o CREAS ou para o CRAS em determinados municípios. Tudo isso depende, mas isso acontece uma interação, eu chamo de força-tarefa do judiciário para com os órgãos assistenciais. Seguindo então, integração operacional dos órgãos, como eu já falei, também conselho tutelar, e os encarregados pela execução das políticas sociais básicas e de assistência social. Para agilizar também essa questão, gente, dos adolescentes que estão inseridos em acolhimento. Então, quando um adolescente está acolhido, vai vir uma equipe técnica que já está acompanhando ele lá no acolhimento para falar como é que está acontecendo e, inclusive, vai ter também a necessidade da avaliação. Será que esse adolescente já está preparado, essa criança, a voltar para esse lar? Ou será que ele vai se manter em acolhimento? Vai ser nesse sentido. Ou seja, com vista na sua rápida reintegração à família de origem, ou se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, a colocação numa família substituta, para evitar que ele fique acolhido, para que ele realmente saia dele, ele vai ou para uma família substituta, né, ou ampliada dele, para evitar que ele fique num acolhimento por muito tempo. Então é sempre avaliado. Então vem para o juizado já avalia para verificar o que vai acontecer. Mobilização também da opinião pública para indispensável participação dos segmentos da sociedade. Ou seja, gente, um determinado tempo, a associação dos assistentes sociais ou dos psicólogos ou da saúde organiza conferências. E essas conferências é para ouvir a população, saber o que está acontecendo, o que está desgostoso, o que tá andando bem, para saber como melhorar. Ou seja, vem população, fala sobre isso, me diz o que tu está gostando, o que tu não está gostando. Mais uma forma de nós, enquanto pessoas, participando do poder público e não somente lá enquanto elege alguma pessoa. Tu também pode participar das políticas públicas nesse momento onde tem um chamamento de conferências na sociedade. De 2 em 2 anos, determinadas conferências, outras de 4 em 4 anos, mas sempre estão acontecendo conferências para conhecer o que está acontecendo no âmbito público. E aqui a gente trabalha com criança e adolescente, também vai ser ouvido. O que está acontecendo? Está sendo executadas todas as medidas necessárias, estão acontecendo as medidas de prevenção, a rede está funcionando, como é que nós vamos funcionar a saúde, funciona com a assistência, com a educação, com a segurança, tudo isso funciona, como é que a gente precisa articular melhor? São políticas que nós vamos trabalhar, públicas, que você, enquanto cidadão, tão somente enquanto cidadão, pode participar. E é o que ele traz aqui. Inclusive, gente, conselhos assistenciais têm como parte também essa questão do cidadão participar. Nós temos também participação, por exemplo, enquanto advogados, a OAB participa lá do CONDICA, do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, também pode participar, tem voz ativa enquanto população, dizer o que está bom, o que não está, o que tem que mudar, é nesse sentido, certo? Dando sequência, então. Especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas de atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre o direito da criança, sobre o desenvolvimento infantil. Aqui eu tenho que atentar para um fato assim, ó, muito importante. Muitas vezes tu chega num lugar para ser atendido num órgão e tu é muito bem atendido. Te dão a preferência que tu tem direito, aquela mãe que tá com a criança, aquela criança que é deficiente também é atendida da maneira adequada. Muitas vezes gente. Mas existem alguns momentos em que a pessoa que está do outro lado, me perdoa a expressão, é um cavalo. Acha que não tá lidando com gente, não sabe nem sequer quais são os direitos daquela criança. São pessoas que às vezes são grossas, já vimos vídeos viralizando na internet de profissionais da saúde, por exemplo, ou da assistência sendo grosseiros. Eu tenho percebido que há uma carência de formação desses profissionais, que eles nem sabem como devem proceder, eles nem sabem, quando você diz, mas eu nem sabia que ele teria preferência. E às vezes trabalham na pasta de segurança pública ou na pasta de saúde, então assim, é muito importante, gente, que tenha uma formação continuada, para que esses profissionais saibam mais como ajudar essas crianças ou essas pessoas em formação a manter os seus direitos e não a lesar mais ainda seus direitos.
Como já vi acontecer, a pessoa chega vitimada num determinado posto de saúde e a pessoa que atendeu lá diz assim, e ela, o que aconteceu? Ah, não, que eu fui vítima. Vítima nem sei se tu foi, com essa roupinha aí, dentre outras coisas mais. Ninguém e nem mesmo o juiz faz isso, esse tipo de postura. Nem o juiz é tão desumano dessa maneira para fazer isso, ele nem é desumano assim. Então, por isso, gente, é muito importante vocês analisarem. Para que haja uma formação. E isso vai nas conferências, tem que pedir, tem que requerer para que aconteça. Em concurso, pergunta se tem necessidade de formação continuada. Não é que é uma necessidade, é uma política de incentivo para que haja uma formação continuada. Não é que seja uma exigência hoje para que todos tenham uma formação já na área do Estatuto da Criança e Adolescente. Infelizmente não tem. Por isso que os concursos estão sendo cobrados. Para que você, enquanto está estudando para um concurso ou para uma qualificação profissional, você já compreenda qual é a necessidade de tu entender do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para que quando tu for atuar, tu saiba já como funciona. Para que tu não cometa erros, certo? Nem no flagrante, nós vamos ver como é que funciona. Formação de um profissional com abrangência nos direitos e diversos direitos da criança e do adolescente, mas que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança. Realização e divulgação de pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, sobre a prevenção da violência. E isso eu digo para vocês assim, ó, a criança, o adulto já é difícil falar, mas a criança que ela sofre alguma violência, ela já tem uma tendência a se expressar de outra maneira. Às vezes é com desenho, às vezes é por agressividade. Ela não sabe falar ainda, ela não sabe falar dela, não sabe colocar para fora. Nenhum adulto às vezes consegue falar tudo. Pensa numa criança que nem se desenvolveu ainda. Então, por isso, gente, que tem que ter cada vez mais disseminação, dizendo para essas crianças, e às vezes de maneira mais lúdica possível, que não pode ficar quieta, que ela tem voz, que ela pode reclamar, que não vão matar ninguém, que é o que acontece. Eu fiz uma pesquisa e eu vi muitos pais e mães dizendo para os seus filhos a famosa alienação parental. Ah, se tu não fizer tal e tal coisa, o teu pai vai te deixar, não vai te querer mais, não vai te amar mais. A tua mãe não vai te amar mais. Eu vou matar a tua mãe se ela não fizer tal coisa. Não conta. Isso é uma violência. A alienação, gente, parental é uma violência muito grande. E às vezes os pais acham que só pensam naquele amor rompido, naquele sentimento de se vingar, de se dar mal, e esquecem que daquela relação gerou uma criança, um filho, às vezes vários filhos. E só querem saber de punir. Vai lá e agride. Aí já vai entrar, por exemplo, aquele pai que agride a mãe, já passa um exemplo como deve não ser, né? Já vai gerar depois uma consequência lá na Lei Maria da Penha. Mas principalmente não é nem a lei lá que vai punir ele, mas sim o exemplo que ele deu. E que isso gerou, às vezes, um filho que se atira na frente de uma mãe para uma mãe não apanhar. Então a gente tem que trabalhar com essa questão ou a mãe que vai defender o filho porque o pai está espancando o filho. A gente tem que ter essa questão de conscientização da não violência com a criança e com o adolescente. E são fases. Assim como todos nós passamos na vida, é assim, é uma construção. Se começa assim, progredindo, para depois tornarmos adultos. Só que até lá, presume-se uma necessidade de uma extrema proteção. E se você acha que é isso que o ECA faz, ele faz mesmo. Ele protege. E vocês viram que eu agora, durante a aula, já dei vários exemplos de como é importante que haja uma lei que proteja. Porque se não tivesse essa lei que protegesse, nós seríamos muito mais vítimas do que a gente tem hoje. Porque mesmo a lei tendo campanhas para que se saiba que não é para violentar crianças, quem normalmente o faz é alguém de casa. Então, por isso, tem que ter um cuidado maior e não permitir, se você conhece alguém desse exemplo, não seguir nesse sentido. E com certeza você vivenciando isso, gravando um exemplo que tem em casa, ou que já leu, ou que já viu, você vai memorizar a lei do ECA. Na hora que cair na prova do concurso público, você vai ler e vai acertar. Porque você vai entender a lógica da lei, como ela funciona. Um outro artigo importante é a função do membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais. E ele é considerado de interesse público relevante e não é remunerado. Ou seja, é pelo amor à camiseta. É porque realmente tu é uma pessoa que acredita na humanização e tu quer fazer parte para ajudar. E isso até melhor, pessoal, porque tu fica isento. É voluntário. Tu vai lá e tu participa das audiências públicas normalmente uma vez por mês. É por tua conta e risco, mas tu tá fazendo
o teu papelzinho hoje para mudar o que está acontecendo. Em concurso público cai dizendo que é remunerado, que o conselheiro que participa dos conselhos municipais, do federal normalmente cai, dizendo que é remunerado. Não sei se é porque pensam que a administração pública federal tem mais dinheiro, mas não é remunerado. É gratuito, é voluntário. E tem essa questão que ele vai ter o voto, né, do sim e do não nas audiências públicas, então é bem importante. E mais importante ainda, você que está me ouvindo agora, eu disse que é voluntário, certo? Não impede que você seja punido pela Lei 8429, que é a lei administrativa da improbidade. Porque se alguém vier comprar o teu voto, te dar um dinheiro para que tu possa vender o teu voto e lá na hora tu levante a plaquinha do sim para que aquela pessoa ganhe um projeto, você está utilizando-se de maneira errada da tua função. E com isso é uma improbidade administrativa, certo? E isso é crime, não pode fazer. Dando sequência, aqui a gente vai entrar agora então nas entidades de atendimento. Elas são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes em regime de orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. As entidades, então, de atendimento, que nós já vamos falar quais são, elas são governamentais e não governamentais. Deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida nesse artigo, no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá o registro das inscrições e das suas alterações. Então, pessoal, uma coisa muito importante aqui que a gente tem. Você tem que levar em consideração que a administração pública, ela percebeu que sozinha não consegue fazer tudo, né? Ela precisa de uma rede funcionando. E ele está falando aqui no ECA, que é muito importante, ele está trazendo quais são os papéis mínimos que cada instituição tem que fazer. Então a gente vai ter aqui quem vai fazer a orientação e o apoio sociofamiliar, ou seja, sócio, a gente vai lembrar de social, com a família. Quem é que vai fazer esse acompanhamento? Qual é o órgão que vai trabalhar com as políticas públicas de acompanhamento sociofamiliar? O apoio socioeducativo e meio aberto, que é o quê? Aquela medida, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida e meio aberto, é uma medida socioeducativa. Nós temos a medida de internação e o principal, tem uma entidade que vai acompanhar isso também, tanto para fechado, que a gente tem então o semi-aberto, o fechado e o aberto, e nós temos também essa questão para o meio aberto, que é a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. Nós vamos ver melhor depois as medidas, como elas funcionam, só que eu quero que vocês entendam que essas entidades, elas vão ter então, dentro delas, uma fiscalização. Elas têm que estar aliadas a um conselho, se cadastrarem, para que realmente, de fato, elas sejam acompanhadas e não façam as coisas de qualquer jeito. Tanto que a obrigação, depois elas vão ser ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Social em alguns momentos, a lei do SINASE em outro momento, que vai ter com essa questão das medidas socioeducativas. Então, você vai ter todo esse acompanhamento necessário para ter uma fiscalização também. Porque tanto o pai, a mãe, a escola, tanto quanto nós, enquanto população, o poder público, somos responsáveis para que os adolescentes e as crianças garantam os seus direitos. Para que dentro dos seus direitos, a gente não tenha uma criança que seja violentada, porque está ela lá cumprindo uma medida socioeducativa. Porque às vezes eles vão ser internados e acontece dentro da internação lá, eles ficam muito tempo fechados, em determinado momento eles tentam agredir uns aos outros. Então tudo isso tem que ter uma primazia de uma equipe. E essa equipe, ela também é fiscalizada. E ela é fiscalizada pelo Ministério Público, pelo Juizado da Infância e Juventude. Então, essas unidades de atendimento, olha só, atendimento e também unidades de acolhimento, nós já vimos, né? Então, assim, a gente tem o acolhimento familiar, que depois vai para uma colocação familiar. Lembra que eu falei? Essa criança, ela foi retirada, o adolescente da sua casa, que estava numa situação de violação de direitos, vem para essa unidade de acolhimento familiar. Esse acolhimento, depois ele vai para uma colocação familiar. A equipe faz todo esse acompanhamento. Um outro caso, vamos dar um exemplo, um caso agora que eu tenho bem prático. Eu tenho um menino
que ele é um transexual e ele não foi adotado. E há 3 semanas ele completou 18 anos. E aí, prof, o que acontece? Ele vai continuar acolhido porque ele não foi adotado. Ele não tinha um outro lar, uma outra casa para ele ficar. O que ele fez então durante esse período? A equipe teve que preparar ele, e é algo que é realmente uma lição que a equipe tem que fazer. Preparar ele para o mercado de trabalho, colocação em cursos, preparação psicológica dele, que a partir daquele momento ele vai ser responsável pelos atos dele, que ele vai ter que trabalhar, que ele vai ter que sustentar e vai ter que inserir essa equipe, ajudar ele a se inserir ainda. Porque não pode simplesmente completou 18 anos, tchau. Tu não vai entrar mais na casa do lar. Agora tu tem que sair. Tu não está mais acolhido. Não é assim que funciona. Essa colocação dessa pessoa, se tu não conseguiu no ambiente familiar, quando tu completou 18, não vai ficar mais na unidade, tu tem que achar uma forma de implementar. Tanto que há promotores que eles dão a sugestão que deveria ter depois uma república posterior a essa parte de acolhimento, que seria para que esse jovem agora possa saber o que fazer da sua vida e se preparar para isso ainda mais um pouco. Porque muitas vezes não estão preparados. Já vem numa situação de violência há muito tempo, de rejeição, não se conseguiu ser adotado, e daí ele vai completar os 18 anos dentro da casa dessa instituição e não se sabe o que fazer. Então, cursos são encaminhados, faça currículo, para que essa pessoa saia dali e não seja abandonada mais uma vez. Porque senão, ele só não vai ser mais criança e adolescente, ele vai ser depois um adulto. E esse adulto abandonado, ele vai gerar outras consequências na vida dele que talvez influenciem na tua depois. Só que eu quero deixar bem claro, agora falando só da unidade de acolhimento, as outras unidades que acompanham as medidas socioeducativas eu vou falar na próxima aula. O principal que eu quero deixar claro aqui é que essas crianças, esses adolescentes que estão sendo acompanhados, estão na unidade de acolhimento, tem fiscalização. A defensoria, gente, acompanha também e fiscaliza para verificar se estão sendo respeitados os direitos, se crianças maiores não estão com as menores, se não está tendo abuso dentro da situação das casas, se eles estão se alimentando. Eu já vi casos de denúncias, de reclamações, que essas crianças tinham seus alimentos, eles eram vendidos pela equipe da cozinha. Aí eles nunca tinham comida suficiente para as crianças. Então, não pode isso. Lembra que tem improbidade, a pessoa responde civilmente com reparação do dano, administrativamente com o crime de improbidade, inclusive não vai poder fazer concurso público, se candidatar para nenhum cargo eleitoral, como uma das consequências vai ter depois suspensão política. E também, gente, vai responder criminalmente, certo? Então, vai ser punida. Quando a pessoa vai trabalhar nessas casas, não é voluntário, é pago, diferente da pessoa que participa do conselho, que são os conselheiros que votam políticas públicas ou projetos. Aqui não, essa unidade de atendimento ela é mantida pela prefeitura. Então essa prefeitura ela vai dar uma verba que foi por uma licitação que essa empresa ganhou, uma empresa vai administrar, ou às vezes a própria prefeitura administra sozinha essas casas, ou famílias substitutas que eles pagam um valor para as famílias manterem, né, essas crianças nessas residências, para manter depois um estudo psicológico também para isso. Tem um monte que a gente chama de famílias subsidiárias, até em alguns termos técnicos. Tem políticas públicas para que essas crianças, que eu vi lá do início, tiveram seus direitos violados, que também passaram por situação de violência, que já não foram adotadas, ou que estão em processo de adoção, ou que os pais estão sendo analisados se tem como voltar para a estrutura de casa. Tem que analisar isso. Quando cai em prova de concurso isso, normalmente quem pede é CESP, tá? A destituição do poder familiar, acumulada com as unidades de atendimento, é CESP. Mas o teu concurso, tu se prepara sempre para a banca mais difícil, que eu considero a banca mais difícil do nosso país, a CESP. Então, quando a gente tem uma banca dessas que cobra e que não cobra há 4 anos esse tipo de pergunta, tu tem que pensar o quê? Eu tenho que entender qual é a lógica da proteção. E a CESP, ela confunde as palavras. Entre outras bancas, ou até mesmo bancas específicas de universidades, do MP, defensoria, que eles que elaboram as provas, eles têm essa tendência de botar um grau de dificuldade. Então você tem que entender qual é a lógica. A criança, ela veio por uma situação, o adolescente, né? Ele vem numa situação onde teve o judiciário atuando, e nem sempre toda criança que está num lar ou numa unidade de acolhimento, ela está para ser adotada. Muitas vezes ela está ali junto com uma criança que não está para ser adotada. Então, pessoal, finalizando a nossa aula, eu desejo para vocês bons estudos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, com certeza, vai trazer grandes inovações ainda para o nosso dia a dia, se nós formos mais participativos. E cada vez que a gente participa, a gente realmente traz
mais acréscimos para as políticas públicas, porque não é somente com o voto que nós trazemos isso, é com a nossa própria voz. A gente pode participar enquanto população de todas essas assembleias públicas que são tanto nos conselhos específicos, tanto estadual, municipal quanto federal, que é uma outra coisa que cai bastante em prova. Então tem que saber que nós temos voz ativa nesse sentido também. E também haverão conselheiros que farão parte, tá certo? Muito obrigada e fica a dica, até a próxima aula.